Salve atinados e atinadas, esse é o TinoCast, o podcast da indústria criativa do sul do Brasil. O TinoCast é um podcast parceiro do grupo DDD53, que eu tô personalizado hoje de boné e tudo aqui, ó, da nossa participação. Ganhamos um boné a partir da nossa participação lá com o Pedrinho, foi incrível. O TinoCast, a gente tá gravando ele aqui no Alma Studios, Alma e Vida a Ideias e Criações. E eu sempre começo agradecendo aos nossos apoiadores, que é a Zó Cervejaria, que a gente tá com uma Special Red IPA hoje aqui, e os nossos convidados estão tomando uma Amber Lager. Amber Lager não, American Lager. E a Lacute Pizzas, que sempre quando a gente tem a Lacute Pizzas, tem Tino, tem felicidade, gente. Tem felicidade. Se preparem para os sabores de hoje, se preparem. Onde vocês nos encontram? YouTube, Spotify e Apple Podcast Music. Aqui na tela, neste espaço aqui, nosso editor vai colocar aqui um QR Code que vai lá pro nosso Instagram. Lá vocês vão ver todos os recortes dos episódios que nós já gravamos sobre criatividade, mercado financeiro, sobre... Gente, tudo. RH, hoje gestão de pessoas. Vamos falar um pouquinho de RH. Mais um pouquinho, né? E aqui nesse link vocês vão lá na nossa bio e tem todas as nossas informações. Também quero convidar vocês... Foi um convite agora, né? A fazerem parte da comunidade TinoCast. Nessa comunidade, vocês vão ter acesso exclusivo, muito em breve, aos bastidores dos bastidores. E ainda mais, vocês vão ser os primeiros a saber de tudo que está acontecendo e vão poder participar, nos ajudando, principalmente nas nossas pautas, dando dicas, sugestões, soluções, indicando nomes. E você, se tornando um atinado, vai conseguir participar cada vez mais. Então aqui, ó, acesse esse link, esse QR Code que está aqui na tela. E esse QR Code vai lá pro nosso Instagram. E nosso Instagram tá ali, a link da bio e o Apoia-se. Cadastre-se, participe do nosso projeto lá dentro do Apoia-se e se torne um atinado conosco. Hoje o nosso assunto, e é um assunto muito, muito pertinente, porque começou ali, ó, meados dos anos de 2020. Meados. Acelerou muito no processo junto com a pandemia. E o nosso assunto de hoje são nômades digitais. Muita gente começou a trabalhar remoto por um processo de aceleração através da pandemia, e no que isso é bom, no que isso é ruim. Como gerenciar essa pessoa de lugares, essas pessoas com lugares diferentes, com culturas diferentes, com rotinas diferentes, como fortalece a cultura de uma empresa nesse sistema, quais países são os lugares mais desejados para morar, quais os exemplos e cases que nós temos, e nós trouxemos 2 especialistas, né? Convidados especialistas. Nosso primeiro convidado, Felipe Gonçalves, psicólogo pela UCPEL, MBA pela USP e especialista em gestão de pessoas e cultura. Certificado pelo HCMP, lidera há mais de 7 anos times e projetos para construir culturas organizacionais sólidas. Hoje, atua na Atlas Technologies, é professor de MBAs e escreve a newsletter Contraste, sobre liderança e vida. Seja bem-vindo, Felipe. Muito obrigado. Culturas à prova do tempo conectam pessoas em qualquer lugar. Meu arroba é Felipe S. Gonçalves, _ no Instagram. Nossa segunda convidada especialista, Marcela Mota, é viajante, empresária e CEO do Estúdio Migra, um estúdio criativo de estratégia e design. Também é criadora de conteúdo sobre viagens, compartilhando dicas de A a Z para encorajar as pessoas a viajarem mais e aproveitarem cada experiência ao máximo. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Viajar é uma coisa que te faz gastar dinheiro, mas te enriquece infinitamente. Meu arroba é Marcela M. Mota. Tá top, hein? Não, hoje sim, ó, já começou. Daniel Cuca, nosso co-host hoje comigo. Cultura é a única coisa que sobra depois que você perde a memória. @Cuca em comum. Não, ele não sabia a frase que ele ia dizer, né? É que... Quero lhe falar, é bom viajar, cantar e rodar pelo mundo afora. @Alan Miguel Gonçalves. Sejam bem-vindos nossos convidados. Quero saber de vocês, quais foram os desafios que vocês estão enfrentando aí, empreendendo e gerindo pessoas desses nômades digitais que estão espalhados pelo Brasil afora aí. Felipe.
Tudo bem? Boa noite, pessoal. Olha, dos desafios, são vários, né? Eu acho que quando a gente está falando de gerir pessoas, essa lista é quase infinita, mas quando a gente para pensar em pessoas em diferentes locais do mundo e do país em que estão conectadas para chegar num objetivo, um dos principais desafios é, de fato, fazer com que a comunicação se estabeleça da maneira mais efetiva e, a partir disso, as pessoas se sentirem pertencentes, né? Hoje se fala muito sobre propósito, às vezes é um termo que fica até esvaziado de tanto que as pessoas falam, mas quando a gente está falando de culturas remotas, trabalhar esse propósito de uma maneira clara e que todo mundo consiga conectar o seu objetivo de vida com o objetivo da empresa, onde quer que esteja, né, é um dos principais desafios, mas também uma das principais delícias aí de trabalhar com pessoas. E nessa questão da cultura, a gente, vindo de um processo de agências ou de empresas de tecnologia, tem a coisa de ser inserida dentro da empresa e de ter uma sede incrível, maravilhosa. E tem uma mudança agora, porque tu leva a cultura na forma de pensar, na forma de agir, e não no prédio gigante com muitas salas, com videogames, com isso, com aquilo, né? Puffs. Tipo, com puffs, com estilo Google. Não, agora é mais na forma de comunicar. É isso? Tu percebes? É isso também, né? A cultura tem muito a ver com ritual, né? Independente de onde a gente estiver. Quando a gente consegue conectar através dos rituais as pessoas, elas inclusive vão gerar uma vontade muito grande, genuína, de visitar o escritório. Mas não somente pelo escritório, mas por estar conectada com as pessoas que elas veem remotamente no dia a dia, né? Vão aprender a se conectar de outras formas também, trabalhando remotamente. Então, a cultura se faz muito através do ritual, inclusive a entrada das pessoas na empresa, né? Quando a gente está falando de onboarding, por exemplo, quando a gente tem uma cultura remota, é muito importante pensar em cada etapa, desde o primeiro ponto de contato com a empresa, antes mesmo dela se candidatar numa vaga, né? Então, a pessoa entrou em contato com a empresa, descobriu que a empresa existe, de onde ela está, né? Qual a experiência dela, o que ela entende da cultura daquela empresa para querer trabalhar lá. Depois disso, ela entrou num processo seletivo. Como é essa experiência? Né? O que ela descobre da empresa nesse processo, como ela se apresenta, como a gente faz um match do que faz sentido para a pessoa e o que faz sentido para a empresa, para seguir com o processo. E depois que ela entra, que começa de fato a estar no dia a dia, né, da empresa, como a gente conecta ela com as pessoas do dia a dia, como a gente conecta com os objetivos do negócio, para que, independente da patente que a pessoa ocupa, ela entenda por que ela está contribuindo, né? A gente entra um pouquinho na questão do propósito. O que a gente tem que apresentar de cultura da empresa, das pessoas, né, de produtos, para que ela de fato se sinta pertencente. E isso tudo é possível de fazer remotamente. Inclusive, as maiores empresas que eu conheço ali de mais sucesso já abriram muito a cabeça para isso e hoje trabalham, porque tu consegue alcançar outras pessoas com outros talentos, né, inclusive ter um time mais diverso a partir disso. Mas é um processo ao longo da tua jornada, né? Uhum. A gente pergunta lá na agência, quando vai fazer entrevista, por que a pessoa se candidatou à vaga? Uhum. Né? Por que ela quer ir trabalhar na Incomum? Pra isso, né? Ver se já tem um fit já anterior, né? Já tem uma vontade, já compreende o que é a empresa. Exato, principalmente quando tu tem um objetivo entendido, estruturado do negócio. Então, por exemplo, tu entendendo para onde o negócio vai em 2025, tu consegue entender qual o perfil de profissional que tu vai contratar a partir de agora, somando com o cenário que tu já tem de colaboradores atualmente, né? Aí tu começa a desenhar, inclusive, a persona dessa pessoa. Então, onde ela pode morar, quais são os hábitos dela, o que ela gosta de fazer, ela gosta de equilíbrio profissional e pessoal, ou ela é aquela pessoa 100% workaholic, qual o perfil do profissional que eu busco, né? E aí, a partir disso, conhecendo esse perfil, tu conecta, tu entende ali quem tá na tua frente no processo seletivo, e depois que a pessoa entra, a gente consegue explorar um pouquinho mais essa questão de propósito, que eu vejo de uma maneira muito prática, inclusive. Às vezes a gente conecta propósito com algo grandioso, né? Transcendente, mas tem um exemplo que me ajuda muito a inclusive, trazer esse propósito para fora. Imaginem que tem duas pessoas iguais, né? Que são marceneiras. A primeira tá cortando madeira. O objetivo dela é cortar madeira. Então, ela está cortando essa madeira, ela vai fazer dentro do tempo de trabalho dela, vai empilhar aquelas madeiras, algumas podem ficar um pouco bagunçadas, com algumas farpas, mas no final do dia, ela fez o objetivo dela, que era cortar madeira. A segunda pessoa tem a mesma profissão, é um marceneiro, mas a gente observa que ela consegue cortar no tempo muito mais rápido, ela parece estar até se divertindo no processo, está curtindo o momento, ela deixa as madeiras muito mais organizadas, né? Consegue deixá-las lixadinhas.
Qual a diferença dessas duas pessoas? Ela não estava focada só no objetivo de cortar madeira, mas ela estava focada no propósito de contribuir para a construção da escola que os filhos dela vão morar. E que estudar, né, no caso. E que os netos talvez vão estudar. Esse entendimento do que eu estou fazendo hoje impacta no futuro e que é relevante na minha história é que é o propósito. Né? E quando a gente fala de propósito de negócios com pessoas, é tu conseguir fazer essa conexão. Boa. Como que tu consegue fazer essa conexão, aproveitando esse gancho? Como que é lá na Migra? Quais são esses desafios aí de desenvolver essas... E uma pergunta também, todas são... Que é um estúdio de mulheres, né? Todas são de Pelotas ou não? Não, hoje não. E a gente não pretende que sejam todas de Pelotas, porque a gente quer sempre explorar os talentos disponíveis, né? A nossa intenção com ser um estúdio de mulheres é que a gente dê oportunidade para mais mulheres, certo? Então, no âmbito criativo, tanto em Pelotas quanto em qualquer lugar do mundo, a gente vê muitas vezes que os homens ainda são preferidos. A gente ainda vê mais oportunidades para homens, isso não só no âmbito criativo, né? Mas enfim. Então esse ainda é o cenário que a gente tá. E aí, quando foi a minha vez de dar a chance, de contratar, de dar oportunidades, eu preferi mulheres para dar essas chances. Vai ser sempre assim? Não sei. Talvez a gente chegue num ponto em que o estúdio seja tão grande que a gente não consiga manter isso. Talvez a gente precise rever, enfim. Mas hoje funciona dessa forma, né? E a forma como eu tento encontrar essas mulheres que vão fazer parte do estúdio é sempre entendendo quem elas são, qual é o propósito delas na vida delas, no trabalho delas. Hoje o estúdio ainda é muito pequeno, né? Nós somos 4 pessoas hoje. Nós temos uma carteira de clientes enxuta. Então a gente tá crescendo, a gente tá evoluindo, mas ainda somos um estúdio bem pequeno. Então a gente sempre busca por pessoas que vão querer se desenvolver junto conosco. Que quando chegar o momento de crescimento, quando chegar aquele ápice, elas vão estar conosco e elas vão receber a oportunidade de crescer junto com o estúdio. Elas vão estar ali com a gente. Então hoje, quando a pessoa entra, né, ela entra muito com essa mentalidade de eu vou estar aqui, eu vou batalhar para esse estúdio crescer e eu vou crescer junto com ele para receber as oportunidades que ele vai me trazer. A Marcela trabalha com design e com turismo. Uhum. Por que tu não é uma nômade? Não seria perfeito? Então, eu digo que eu sou nômade sem ser nômade. Tá? Porque assim, se eu quiser me levantar agora e ir... A gente tava falando antes da Tailândia. Eu posso ir pra Tailândia, entendeu? Não vai mudar nada no meu trabalho, assim. O teu negócio tá configurado pra tu trabalhar da onde for. A gente não tem nenhum tipo de sede. A gente não tem encontros presenciais pré-planejados. A gente agora se encontrou, por exemplo, final de ano e tal. Tipo, a gente fez confraternização na cabana. Enfim, a gente trouxe... O pessoal que não era daqui, a gente trouxe. Mas não é algo que a gente tem, por exemplo... pessoal, aqui a gente vai reunir, fazer uma reunião. Eu sei que, por exemplo, na Atlas mesmo tem, acho que Quarter Week e tudo mais, né? Mas eles são monumentais e a gente ainda é muito picutuchinho. Então a gente não tem essa sede, a gente não tem... 400. Exatamente. Então a gente não tem essa sede, a gente não tem esse escritório, né? Por um lado, é muito bom, porque eu até fiz essa pergunta na confraternização: o que vocês mais gostam de trabalhar no Migra, né? Qual é a coisa preferida de vocês? E elas, todo mundo, inclusive eu, respondemos a liberdade. Então eu acabei de passar 2 meses na Inglaterra. E isso não seria possível se eu não tivesse total liberdade de fazer isso, né? Então tu é uma nômade. Então é o que eu digo, eu sou nômade sem ser nômade. Sim. Então assim, eu posso viajar a hora que eu quiser. E tu percebes na cultura de Pelotas e região, os clientes de vocês são daqui da região? A gente tem poucos clientes daqui, a gente tem muito mais clientes mais ali Sudeste, Minas, muito São Paulo... Por ali mesmo, a gente tem poucos clientes daqui. Então, que não exige que vocês estejam presentes nas empresas. Não. Fazendo reunião. Nós temos uma cliente que hoje a gente se reúne esporadicamente para filmar, para acompanhar ela nas gravações e tudo mais. Mas hoje a gente faz tudo de maneira remota. Então, a gente tem um roteiro, a gente envia para o cliente, a gente envia para ele dicas de luz, a gente pode entrar em chamada para mostrar para ele qual é a melhor forma de fazer aquele vídeo. Mas a gente não vai até lá, a não ser que seja um acordo. Enfim, é um evento que a gente vai... Aí a gente vai estar presencialmente, mas não são, por exemplo, uma loja que a gente vai captar ali para a loja para fazer um material e tal. A gente não faz isso.
E na cultura, então, não tem essa necessidade de estar presente. Então, isso é muito bom que vocês conseguem atender de qualquer lugar, que nem foi... passei 2 meses na Inglaterra, ninguém me questionou, nenhum cliente. Eles acham legal. Eles acham mó legal. Incrível, pro cliente ainda, nossa, a pessoa que tá me atendendo tá na Inglaterra trazendo referências pra mim. Exatamente. Trazendo repertório pra mim. Exatamente. Isso é muito legal. Eu viajei uma vez em 2012, tava fora do país. Eu acho que naquela época eu tinha um celular. Não já era iPhone, eu acho, nem lembro. Qual é que foi o iPhone? Não sei se eu tinha. E eu tava com um chip de internet lá do lugar. E eu tava respondendo um e-mail num banco de uma praça, assim. Eu me dei conta disso, né? Cara, em 2012, já dá pra trabalhar fora. Depende do que tu faz, né? E isso é muito louco mesmo. E aí se acentuou muito com a pandemia. A Atlas é de que ano? 2017. Mas a pandemia teve um reforço do home office? Foi quando surgiu esse modelo, na verdade. Porque até a pandemia... Antes vocês estavam juntos. Exatamente. Antes ele era umas 40, 50 pessoas no início da pandemia. E aí estourou a pandemia, todo mundo foi obrigado a ir para casa. E aí a empresa começou a abrir um pouco mais essa visão sobre é possível trabalhar de casa, não ter a obrigação de ir para um escritório presencial, né? Isso acabou sendo um ponto muito importante para o próprio crescimento da empresa, porque foi numa fase de aceleração. Então, em 3 anos, foi ali de 40 para 400, né? E como tu cresce isso sendo somente regional? É muito difícil. Além de encontrar os talentos, tu também precisa ter uma estrutura física muito boa, ter maquinário, ter tudo ali que vai abrigar essas pessoas no dia a dia. Então, a empresa se tornou até mais competitiva, pensando em marca empregadora, quando fez, por obrigação da pandemia, esse movimento. Então, a primeira pessoa que a gente contratou fora foi de Camaquã. Aí, é alguém que não vai poder vir aqui se a gente chamar no dia. Foi indo. Então, vamos contratar um pouquinho depois, Porto Alegre. E aí, foi indo. E aí, no início foi por necessidade, realmente, né? E quando a gente viu que isso podia fazer parte da cultura e que as pessoas que são alinhadas com um propósito de crescimento acelerado e gostar de oportunidade, normalmente também são pessoas que apreciam liberdade, né? Então, tem os atributos aí que tu comentou também conectados. Não faz sentido tu ter uma cultura presencial obrigatória, né? E a partir disso, a gente, de fato, aí mudou para o modelo remoto. Hoje, tem 5 pessoas na empresa que têm um contrato presencial, o resto tudo não. São pessoas que realmente precisam estar lá para manutenção do espaço, né? O segurança, faxineiro. O pessoal da administração em si. De resto, é realmente essa rotina remota, né? E isso acaba sendo muito positivo, tu se conecta com muito mais pessoas. Hoje, um dos propósitos da Atlas também é crescer muito em diversidade. Tem um pacto que a gente fez, tanto internamente quanto socialmente, de até 2030 ser tão representativo quanto o Brasil, em 4 grupos principais ali subrepresentados. Então, isso é um grande desafio, né? E para tu também conseguir crescer dessa maneira e ter, inclusive, essa equivalência nas lideranças, porque não é só crescer num nível da empresa, é também tu ver essas pessoas em lugares de tomada de decisão. Tu tem que ser usado para contratar em outros lugares, dar chance para pessoas que têm uma trajetória legal que tu não conhece, às vezes que tem histórias pessoais que corroboram com o que tu precisa profissionalmente. Quando a gente fala de grupo subrepresentado, tem muito isso também. Talvez a pessoa não vai ter todas as certificações e ter a mesma trajetória de alguém que está teoricamente ali para a mesma vaga, mas ela tem uma série de experiências pessoais que foram fortalecendo ela em comportamentos como resiliência, né, como humildade, como aprender com o ambiente, que são importantes para uma empresa em rápido crescimento. Então, isso tudo corrobora muito quando tu tem uma cultura nômade, né? Tem uma cultura com pessoas que estão em qualquer lugar e mesmo assim se conectam. E vocês têm muitos nômades? Tem algumas pessoas. Como é que são? Aonde moram e qual é o estilo de vida deles? Na próxima sexta, no Globo Repórter. Do que se alimenta? Então, tem alguns, tanto dentro do Brasil quanto fora. Vou contar 2 experiências. Uma de uma colaboradora, que ela era de Salvador. E aí, ela conheceu a empresa e a empresa em si teve um papel muito significativo na vida dela, como um todo. E aí, ela veio primeiro para uma reunião de quarter, que é um evento de metas ali e cultura que a gente faz 4 vezes ao ano. Ela se apaixonou ali pelo ambiente, pelas pessoas, se conectou muito com quem estava também ali naquele momento. E aí decidiu vir passar como nômade em Pelotas
3 meses. Então ela fez esse movimento, saiu de lá, passou 3 meses morando em Pelotas para viver essa experiência aqui, continuar conectada presencialmente com as pessoas que ela viu, conhecer a região sul também, que ela não conhecia. Foi uma experiência incrível. Depois ela voltou para lá. Teve renite, sinusite, ficou mofada e voltou para todas as ites. E voltou para lá. Depois, recentemente, ela voltou para cá novamente, passou mais alguns meses. Agora ela tá indo por um terceiro lugar, então tem essas experiências que, inclusive, relacionam a história pessoal com a história da empresa, né? Tem uma outra experiência muito legal também, que é uma liderança nossa, que foi passar alguns meses em Malta, né? Que é um país que já contra o fuso horário. E foi muito, muito legal também. Enriqueceu ela profissionalmente, culturalmente, né? Ela juntou tanto um período que ela teria de férias, quanto também um período profissional mesmo. E aí, a gente, como tem pessoas ali em 5 fuso horários diferentes na empresa, o próprio Brasil, né? Tem muitos. Isso facilita com a rotina ser flexível. Então, tem um momento que ela estava ocupada lá no fuso horário de lá, depois se ocupava com as tarefas da empresa no fuso horário que fazia sentido para as reuniões dela, né? E assim foi indo. O fuso horário é um desafio. Sim. Como que... Perguntando pra ti, assim, tá? A gente sabe que gerenciar uma equipe gigante é muito difícil. Precisa de muitas pessoas que gerenciem outras. Mas tu és uma empreendedora viajante. Como que tu te enxerga... Como te enxerga, não, mas... Qual é o desafio de gerenciar as meninas que trabalham contigo? Porque tu és a CEO, ao mesmo tempo tu gerencia... Tu é a GP e eu financeiro. Porque lá são muito categorizados, claro. E aqui é muito o eu empresário, né? Porque acaba centralizando muito, né? Muito. Como são esses desafios pra ti? Olha, eu brinco que eu cheguei até aqui com as vozes da minha cabeça, né? Não foi a minha intenção desde que eu me olhava. O que tu quer fazer quando for uma hora? Eu quero viajar. Eu só sabia que eu queria viajar. Como eu ia fazer isso, eu não sabia bem. E aí, quando eu fui crescendo e eu fui vendo, né, como é que funcionava o mundo e que tudo custava dinheiro, eu fui entendendo que eu precisaria de um emprego que me proporcionasse liberdade, justamente. Então, eu fui por um caminho primeiro, depois eu fui por outro, até que eu cheguei no design, que eu enxerguei ali uma possibilidade, que eu enxerguei a minha liberdade que eu queria tanto. E aí, o negócio de design foi crescendo e foi se tornando algo mais estratégico. E aí ele foi indo pro lado do marketing também. E aí eu fui estudando tudo isso pra ir dominando tudo isso. E aí quando eu vi, eu precisei de ajuda. E aí eu contratei uma pessoa. E aí de repente eu precisava de outra ajuda. Então eu contratei mais uma pessoa. E quando eu vi, eu tinha um time. E quando eu vi, eu tinha uma empresa. E não foi algo que eu pensei assim, sendo bem sincero. Não foi isso. Business. Exato, foi assim, eu vou viajar. Eu preciso trabalhar pra viajar. Então, o que eu vou fazer pra isso? E aí, beleza. Eu vou ser designer, eu vou ser marqueteira, eu vou ser publicitária, vamos lá. E aí, de repente, eu precisei de ajuda. Tive uma equipe. Então, assim, eu não tive, né, uma intenção... uma estratégia traçada. Eu não tive aquele momento de eu vou estudar pra fazer isso agora, né? Então, fazem 2 anos e meio, 3 anos que eu tenho equipe. Cheguei aqui com as vozes da minha cabeça. Estamos sustentados pelas vozes da minha cabeça. Mas vocês têm um processo. Claro, interno, ao longo dos lógico. anos, a gente foi se especializando, a gente foi criando processos, a gente foi estudando, eu principalmente, sobre tudo isso. Agora mesmo é um momento em que eu tô focada, né? Eu acabei de... Esses 2 meses que eu passei na Inglaterra foi justamente para estudar Business Management. Foi o meu momento de estudar sobre o gerenciamento de negócios, né? Então, cada vez mais eu vou me especializando nisso. Tudo isso para dizer que é um desafio, né? É um desafio porque são mulheres diversas, são mulheres que cada uma tem o seu problema, mas ao mesmo tempo é muito legal, porque nós temos uma vivência muito semelhante. Nós nos entendemos. Então, quando uma tem um problema que... a outra já passou, a gente se conforta, a gente tem um aconchego muito forte uma com a outra, a gente depende muito uma da outra no dia a dia para esses momentos em que, poxa, olha só, aconteceu uma coisa muito complicada, aconteceu uma coisa muito chata, como é que a gente pode se ajudar? Esse apoio profissional, esse apoio pessoal, assim. Então, como a gente é um time muito enxuto, muito pequenininho, a gente consegue ainda,
né? Ter esse apoio. Eu consigo dar esse apoio para elas muito próximo, né? E foi um desafio quando eu tava viajando, porque tinha a questão do fuso horário. Eu tava em aula, e aí daqui a pouco a gente tinha uma reunião com um cliente, e aí para mim já eram tipo 10 horas da noite. E eu tava exausta já. E o dia já viveu todo. A gente não conseguia discutir logo depois da reunião sobre aquela reunião. E elas quiseram muito me dar um apoio, né? Elas foram muito parceiras minhas enquanto eu tava lá, porque elas, por vontade própria, assim, eu digo muito que todo o meu time é muito engajado, né? A gente tem uma taxa de engajamento muito alta do time. Então, elas me deram muito apoio porque elas vestiram esse lugar de, assim, eu vou dar conta. Sabe, tá acontecendo essa coisa aqui, mas eu não vou agir como normalmente eu ajo e pedir tanta ajuda da Marcela, porque a Marcela tá vivendo esse processo. Então, eu vou viver isso daqui e a gente vai se virar. E elas se viravam as 3 muitas vezes. Então, muito, muito apoiadoras elas foram minhas, sabe? Então, assim, eu acho que por mais que eu não tenha tido uma super educação em relação à gestão de pessoas, a gente não tem um RH, né? É meu sonho, mas a gente não tem ainda. Mas a gente tem um time muito unido. Uhum. A gente tem um time muito bonito. E esse time que te ajudou, que viu essa necessidade também de apoiar, como é apoiada, porque já dá pra perceber isso. E eu te pergunto, teve apoio, mas como é trabalhar fora? Como é ter essa experiência de ser um nômade? Porque você empreende e teve, que nem o Cuca falou, teve a possibilidade... É nômade, né? Como que é? Conta um pouquinho essa experiência. Sinceramente, é um desafio, assim. Requer muita força de vontade, muito foco na missão, assim. De tipo assim... o objetivo é este, eu tenho que cumprir isso daqui antes de ir me divertir. Porque assim... Quando a gente faz uma viagem a turismo, a gente tá lá pra se divertir. A gente acorda a hora que a gente quer, a gente acorda cedo pra ir passear e passa o dia passeando e tal. Quando a gente tá lá pra trabalhar, pra estudar, né? É outra dinâmica, é um lugar diferente. Então, por exemplo, eu tava em Londres. Tudo em Londres é muito longe. Então, eu queria trabalhar num lugar fora de casa. Eu precisava pegar um ônibus que demorava 40 minutos, mais um metrô que demorava 20, mais não sei o que. Tudo é muito caro, então tu tem que escolher muito bem o café que tu vai passar o dia, porque tu vai passar o dia tomando um café muito caro, muito superfaturado. Então, é um desafio de logística, porque é uma logística muito diferente, porque aqui eu tenho um escritório na minha casa, né? Então, tipo, eu tenho toda uma estrutura, eu tenho um monitor, eu tenho mesa que ajusta a altura, eu tenho cadeira que... Então, é tudo no mais confortável possível. E aí, de repente, tu te encontra num lugar que é muito diferente, que tu não tá acostumado, que demanda essa logística e que tu vai sentar numa cadeira qualquer, que tu vai trabalhar no teu quarto, que é uma coisa que eu não tô mais acostumada a fazer. Eu trabalhei no meu quarto por 2 meses, depois eu surtei e tive que ir pra outro cômodo da casa, porque pra mim não funcionava mais. Então, tu aluga um quarto, por exemplo, era o meu caso, eu alugava um quarto, então eu tinha que trabalhar ali, ou eu tinha que trabalhar em café, enfim, aí aos poucos tu vai descobrindo o que funciona melhor, né? Eu tive 2 meses pra descobrir e aí tu elegeu um café, o que foi? Foi assim, eu tinha um café que eu gostava muito, que ficava bem perto da onde eu tava, então era muito simples pra eu ir até ali, o Wi-Fi funcionava bem, isso é uma questão, né? A gente tem que avaliar o Wi-Fi, se ele funciona bem ou não. E também eu fui descobrindo, assim, por exemplo, eu gostei de trabalhar de museus. Gostei de trabalhar de teatros, cafés em teatros ali, porque a energia é muito criativa. É uma vibe muito diferente. Então, tipo assim, eu fui assistir um dia uma peça de teatro e aí eu cheguei e tinha um monte de gente trabalhando. Um monte. E eu pensei assim, genial. Genial. Peguei meu computador e fui. E aí, é muito legal, porque quando tu vê, tu tá muito imerso naquilo que tu tá fazendo. Claro que hoje eu não tô tanto no operacional, né? Eu não tô tanto na parte criativa dos clientes, eu tô mais na parte criativa e estratégica do Migra e do meu conteúdo também. Então, não é muito, muito admin, né? Muito trabalho de admin também, mas assim, tu foca e tu fica naquela vibe assim, e quando tu olha pra cima, tipo, os atores estão passando, assim, e o pessoal da maquiagem tá arrumando alguma coisa. Enfim, muito legal. Como é que era esse lugar? É um teatro, é o National Theatre, tá? Ele é um teatro mais modernoso, assim. Ele é um teatro que tem uns cenários inacreditáveis. Inclusive, ele despertou um sonho em mim, porque eu fiz um tour lá há alguns anos, que eles mostram todo o teatro por dentro. E eles mostram todo o set design, como tudo é montado, os workshops que eles fazem, tudo.
E aí eu fiquei com o sonho de ser set designer. E esse é um dos motivos que eu gosto muito do design também, assim. Então, esse lugar e vários outros teatros, eles têm o seu próprio café e tudo mais, né? Então, esses teatros mais modernos, como o National Theatre, eles abrem para o público durante o dia para tomar café, para ficar lá dentro. É um lugar que tem uma vista muito bonita, então o pessoal sobe, fica vendo a vista. Tem a vista para St. Paul's Cathedral, que é um monumento muito importante lá de Londres, para ponte e tudo mais, então dá pra ver o London Eye de longe. Então, tipo, é um lugar que é um point, assim. E tu pode ir a hora que tu quiser. Então, eu ia e trabalhava dali. E aí, eu encontrei um café aqui, um café ali e parque. Eu gostei muito de trabalhar no parque. Quando fazia sol, que eram raros os dias, infelizmente. São raros os dias. Eu pegava o computador... Também não precisa ir tão longe. Mas assim, eu pegava o computador e ia pro parque, achava um café no parque e trabalhava no parque. E assim a gente vai indo. Eu acho que o que pega muito é que assim, vai ter um momento em que tu vai cansar de estar naquele lugar que não é o teu lugar, né? Tu não tem aquele senso de pertencimento, aquele senso de... Quando eu entro no meu escritório hoje, o meu cérebro automaticamente ele vai trabalhar. Entendeu? Meu cérebro vai, foca aqui, fica aqui. Claro que tem momentos e momentos, enfim. Mas ele já tá predisposto. Agora, quando a gente tá viajando, quando a gente tá num lugar diferente... A gente não tem tanto isso. A gente tem que enganar o nosso cérebro pra ele fazer o que a gente quer. A gente tem que focar na marra, né? Então, ter esses lugares diferentes ajuda muito. Porque tu tá indo com um propósito. Tu tá indo com um objetivo de focar. E é um desafio muito grande, né? De 5 horas de diferença. Exatamente. Eram 4 quando eu cheguei. E depois ficaram 3 no finzinho, assim. Mas era um desafio, porque os clientes queriam reunião no final do dia. E pra mim, era o final realmente do dia. Eram 11 da noite. Mas, Felipe, como é que é lidar com 400 Marcelos? Não, tem 5 que trabalham ali. 395 Marcelos. 395 Marcelas. Olha, é desafiante, mas é gostoso, sabe? É legal porque quando tu tem uma equipe que tá espalhada, né, pelo globo, tu ganha muito em criatividade. Tu ganha muito em repertório, né? Fiquei te ouvindo assim, já queria ir pra lá, sabe? Imagina a experiência, as pessoas que tu vê, que tu conversa, né? Isso tudo é criatividade. E isso ajuda muito em empresas que estão buscando inovação, né? A inovação, ela anda muito junto da criatividade. E a criatividade, eu vejo como uma trilha de trás para frente, assim, né? Tem inovação, atrás tem a criatividade, mas para ter criatividade tem que ter repertório. E para ter repertório, tu tem que ter um ambiente psicologicamente seguro e te sentir bem também contigo mesmo. Então, por exemplo, quando tá falando de culturas de empresa... Não, tô imaginando, porque faz muito sentido esse caminho. Tu vai buscar repertório para ser criativo, né? E essa criatividade tá isso, né? Com base no repertório que tu vai adquirindo ao longo do tempo para assim tu conseguir inovar dentro do teu trabalho. Exato. E a inovação e a criatividade só existem na espontaneidade. Então, se eu dizer que, seja criativo, agora... Não, é igual assim numa direção de foto. Dá um sorriso espontâneo. Não existe isso, sabe? Pra ter uma solução legal mesmo. Porque a criatividade precisa desse momento de contemplação, de tu deixar teu cérebro relaxar um pouquinho pra conectar o que tá no teu repertório. O repertório é subconsciente. Então, sim. É igual... Cara, quantas ideias boas tu já deve ter tido no banho, né? Ou dirigindo, ou fazendo atividades manuais. É óbvio, aí tu fica... É óbvio que que eu mando, não é? Sempre dirigindo no carro. Dirigindo. É isso, entende? É espontaneidade. Porque no banheiro dá revelação, então eu não mando no banheiro. Eu tô quase botando um quadro branco no banheiro, assim. Eu realmente tô pensando nisso. Porque vem muita ideia boa, né? Mas é por causa disso. E aí, todos esses lugares aí que a gente falou estão falando de ser espontâneo, da gente se permitir estar presente de fato nos momentos, né? Tá, eu sei que a tua equipe não tá 100% em viagem, obviamente. Estão nas suas casas e tal, né? Poucos são aqueles que realmente são nômades de fato, tá? Mas a Marcela falou aqui de uma questão que é o foco, né? Que é difícil tu estar numa situação... Porque assim, mesmo que a maioria do pessoal esteja em casa, eu imagino que eles tenham a liberdade de trabalhar fora de casa. Sim. Certo? E viajar, mesmo que não estejam de férias, estão cumprindo com as obrigações deles, tá tudo certo? Mas como que tu consegue comprometimento e consideração, às vezes, pelos colegas, numa situação de tu estar fora
de ter um monte de estímulos, de tu estar passeando ao mesmo tempo que tu trabalha. Como é que a tua equipe não se perde? Como é que tu sabe que as entregas estão sendo feitas, tem as metas estão bem direitinhas, as metas não, a pauta está bem definida, conta um pouco da engrenagem. Legal, boa pergunta. Isso tem muito a ver com ter uma liderança madura. Madura em processos de gestão de pessoas, madura em saber se relacionar com o outro, a ver cada indivíduo como indivíduo, entender então o que tá mais forte, o que tá mais forte, o que tá mais forte, quais são os pontos que eu não vou delegar para ti porque não vai fazer sentido para ti, não vai ser teu melhor ponto. Então uma liderança madura consegue ter essa sensibilidade, inclusive algumas técnicas também de gerir pessoas, né? Porque toda liderança também é um gestor de pessoas, para conseguir extrair o melhor de cada pessoa e as pessoas também engajarem com essa liderança. Né? Quando a gente fala de liderança em si, antes dela vem um degrauzinho que é conseguir cooperação. É justamente o que tu estava falando. E conseguir cooperação vem através de relacionamento, que é a base dessa pirâmide, né? Então, o relacionamento tu forma tendo interesse genuíno pelas pessoas, deixando muito claro por que elas estão fazendo o que estão fazendo, chamando para contribuir junto. Se é um time criativo, por exemplo, não adianta tu só chegar com uma coisa na mesa e dizer, façam. As pessoas provavelmente vão questionar, vão querer saber o porquê que elas estão fazendo, vão querer contribuir no processo. Então, uma liderança madura vai conseguir engajar as pessoas, inclusive durante o processo de desenhar uma estratégia. Claro que tem direcionamentos que vão vir top-down e é importante pela visão macro de negócio, né? Mas a partir dali, tô ir desdobrando. Então, de uma maneira bem prática, né? Tem um objetivo de negócio para 2025. A partir disso, as diretorias sentam com essas lideranças, caso tenham outras lideranças abaixo, né? Para desdobrar o que essas lideranças podem trazer junto. Essas lideranças não devem só chegar com o próximo nível operacional, só dizer o que tem que fazer, mas elas têm que compartilhar o caminho. E a partir disso, também deixar as pessoas contribuírem. Porque quando tu contribui nessa estratégia, tu te vê nela. Tu te sente pertencente, aí teu engajamento aumenta, teu compromisso aumenta, né? E aí você trata adultos como adultos. Às vezes a gente pode acabar tanto infantilizando ou gerando uma relação quase familiar dentro da empresa que é perigosa, porque em família ninguém é promovido e ninguém é demitido. Então é um lugar muito perigoso da gente olhar, né? E aí tu tratar adultos como adultos passa por essa maturidade de gestão de pessoas, realmente. Eu tô anotando aqui porque eu tô amando e eu vou fazer ganchos aqui, tá? Então anota que eu vou perguntar outra coisa. Vai. Vocês têm momentos fora reunião de trabalho, fora projetos, né, que vocês usam para realmente criar esse espírito coletivo e fomentar a cultura? Que momentos que são esses? Sim, muitos. Isso é essencial para a empresa dar certo, né? Então, desde o dia a dia, a liderança ter algumas rotinas semanais ali e coisas bem práticas, por exemplo, o one-on-one, que é um momento da liderança com o liderado, para ouvir ele, para desenvolver, para olhar para os pontos que a pessoa quer trazer. Então, é quase uma reunião invertida, né? Isso também fortalece a cultura, entendendo que a liderança é o espelho da cultura, né? Até rituais macro. Então, as reuniões de quarter, como até a Marcela comentou, as quarter weeks, é um ritual de cultura, acima de tudo. 4 vezes ao ano a gente faz um evento aqui em Pelotas, convida os colaboradores todos para virem, que tem inclusive um incentivo que a gente paga estadia, paga viagem, o pessoal compete assim para ver quem consegue pegar 4 vezes ao ano? 4 vezes ao ano. Pra todo mundo? Então, aí a gente tem... rodízio. É aí que é o incentivo. A gente disponibiliza de 50 a 80 vagas por quarter para pagar a vinda, estadia durante uma semana, alimentação, transporte, tudo, né? E aí o pessoal disputa para conseguir essas vagas, para vir de fato num evento que é muito sobre cultura. Então tem um dia todo imerso ali na estratégia dos próximos 3 meses e nos resultados, mas durante isso tem confraternização, tem um momento na sede de networking, tem dinâmicas muitas vezes com as lideranças. Na última a gente fez o que a gente chama de team building, né? Que é justamente quando tu junta principalmente as lideranças, mas pode não ser também, para trabalhar aspectos estratégicos do desenvolvimento delas. Então, como isso surgiu? Entendemos que tinha um desafio X e Y relacionado a 2 áreas da empresa. A partir desse diagnóstico que a gente fez através de estar com o RH, com a cultura conectada, com o objetivo de negócio com as pessoas, organizamos um evento para trabalhar muitas dinâmicas vivenciais com essas pessoas. Então elas vieram e aí a gente sente que alcançou o objetivo, elas inclusive deram muito esse feedback depois, o resultado melhorou muito também. E isso acaba sendo um evento tanto de desenvolvimento quanto de cultura. Porque a partir dali são reforçados os valores, são passadas as mensagens, porque cultura não é o que tu fala, cultura é as mensagens que tu passa, e tem uma diferença muito grande nisso. Vou dar um exemplo talvez até da Marcela aqui, vou pegar um gancho de exemplo teu.
A Marcela, se ela falar para a equipe, talvez, pessoal, sou contra viagens, acho que todo mundo que trabalha bem, trabalha de casa, focado, ou trabalha do escritório, das 9 às 18, e ela sair para viajar e ela trabalhar remotamente, ela tá passando uma mensagem dupla. Ela até pode ter uma cultura física de escritório, mas se ela não incentiva ou não deixa as pessoas livres para, seja no seu período de descanso ou de trabalho, exercerem essa cultura, são mensagens diferentes, né? Porque o comportamento do líder é que dita a cultura. Então a Marcela ali como líder, o comportamento dela vai ditar a cultura da empresa, né? E aí essa é a mensagem que passa. Por exemplo, quando tu conta essa experiência, que é muito legal, talvez se tu tem um time alinhado com a cultura, elas vão se sentir inspiradas por isso, né? Então é muito relacionado a isso, né? Cultura ser a mensagem, não o que a gente fala. Eu tô chocado com muita coisa. Sucesso. Deixa eu falar uma... Sabe como eu comecei na fotografia? Porque eu venho de uma família que é classe média. E aí eu via como eu vou viajar. Porque eu não tinha condições de viajar. E aí eu pensei, vou ser representante comercial. O representante comercial ganha dinheiro e consegue viajar. Aí depois eu entendi o que é ser um representante comercial. Aí eu disse, nunca que eu vou ser um representante comercial, porque eu detesto ficar batendo de porta em porta vendendo coisa. E aí fiz design, trabalhei na Megusta, que é a agência do Jeff. Lá eu vi assim, a agência não é pra mim, design não é comigo, então vou fazer o que eu gosto, fotografar. E a partir da foto, eu vi que eu poderia viajar fazendo o meu trabalho. E isso é uma das coisas mais incríveis que a gente pode fazer. Até uma experiência conjunta aqui, né? Eu fui pra Lisboa fazer o ensaio de 15 anos da Malu, que é filha do Cuca. Mas não foi bem assim. Não, eu já ia aí, eu já tava. Eu já estava. Nós já íamos ir e ele já ia aí. Que legal. Não, eu não vou poder fazer as fotos nesses dias porque eu vou estar viajando. Então, Eu já tava quase me candidatando assim pra fotógrafo do Cuca. Aí fez as fotos lá. Eu vou estar... Legal. E aí, não, eu vou passar por Lisboa, não ia passar tanto tempo, não lembro como ia ser. Não, vamos passar então. E foi o melhor dia da viagem, foi o dia de fotos com ele. Que Cara, legal. foi incrível, velho. A gente passou o dia inteiro, desde as 6 da manhã no nascer do sol. 6 da manhã? Foi no nascer do sol. Eu acordei que a às gente- 4, né? É. Tá. Porque tinha que chegar no nascer do Claro. sol, né? E entender que viajar na minha situação, né, no meu trabalho, me levaria para outros lugares com algo que me motivasse, isso para mim foi um diferencial. E aí, até já aproveitando com base nisso, qual é o perfil de pessoas, qual é essa persona, qual é esse perfil de prestador de serviço para trabalhar remoto? O que vocês identificam? E até pra ti também, né? Tipo, tem alguns perfis que se encaixam mais, outros menos. Esse cara serve, esse não serve. O que tu percebes hoje? E aí Legal. depois pra ti, Marcelo. Ainda pensando em trabalho remoto, isso varia muito com o objetivo da empresa, com a operação que ela tem, né? Mas pegando até no nosso exemplo ali da Atlas, hoje esse perfil acaba sendo pessoas que já têm uma senioridade maior de vida, uma bagagem também profissional, que buscam ter muito equilíbrio entre vida pessoal e profissional, ou seja, valorizam o que está no dia a dia delas para além do trabalho, né? Algumas pessoas vão valorizar a família, outras vão valorizar esporte, relações, conhecer novos lugares, mas elas não veem o trabalho como a única fonte de alegria da vida delas. Elas têm esse equilíbrio, que é o que normalmente gera o sucesso a longo prazo, né? Quando a gente fala de culturas à prova do tempo. E pessoas que têm um olhar muito curioso. Eu entendo que curiosidade é o motor que a gente está falando de criatividade, de inovação, inclusive de uma cultura remota. Porque a curiosidade é o que faz tu questionar, é o que faz tu, em vez de dizer por quê, tu dizer por que não, né? Tu conversar com as pessoas para chegar numa terceira solução, num terceiro caminho. Então, a curiosidade ela é muito presente em quem tem uma cultura nômade, né? Com certeza. E também ela ajuda as pessoas a se conectarem com uma empresa que está em crescimento, né? Inclusive, muitas vezes essa curiosidade pode aparecer até que não está nômade no momento, mas tem muitas vivências que observa essa curiosidade pela vida, né, dentro das pessoas. Para além disso, também a autorresponsabilidade ali é muito importante, né? Porque, como a Marcela falou, são muitos estímulos diferentes. Então, alguém que não consegue lidar com essa autoliderança, né, que é o primeiro nível de liderança, dificilmente vai se adaptar numa empresa que dá essas flexibilidades ou nesse modelo de trabalho. Vai acabar se perdendo no foco, no resultado, né?
E pra ti, Marcela, como é que é? Quais são esses perfis pra trabalhar na Migra, no Migra? Tá, então a gente sempre tenta buscar pessoas que prezam pela liberdade também, que tenham esse valor, essa cultura própria. Pessoas que também tenham interesses para além do trabalho, pessoas que não sejam, que não vivam só o trabalho. A gente já viu que dentro do Migra não funciona. Então, a gente, por exemplo, a gente tem colaboradora que faz teatro e ela estava estrelando numa peça agora. Então, a gente preza muito por isso. A gente gosta muito que as nossas colaboradoras tenham os seus interesses, os seus hobbies, os seus outros projetos pessoais, outros projetos profissionais, enfim. Pessoas que têm muita proatividade, pessoas que gostam muito de estar ali, de fazer o que fazem, pessoas que queiram mostrar o quanto elas estão dedicadas a fazer aquilo, pessoas que tenham muita responsabilidade e muita organização, porque quem não é organizado com os seus horários, quem não é organizado com as suas demandas, sejam pessoais, sejam profissionais, não vai funcionar também. Então a gente preza muito por isso, bem como o Felipe falou ali, dessa autoliderança, assim, de conseguir... O primeiro passo para ser um líder é ter uma autoliderança. Uma autogestão, né? De gerir a própria pauta, o próprio tempo e não depender só do trampo para se motivar, né? Também tem... Total. Já ouviram falar do Pipeline de Lideranças? É um livro do Han Charan que fala exatamente sobre isso. É literalmente pipeline, então são linhazinhas cruzadas com os níveis de liderança, e o primeiro é a autoliderança. Isso é muito utilizado para desenvolver lideranças, por exemplo, e desenvolver pessoas como um todo, quando a gente está falando de autorresponsabilidade. A gente vê muito nas empresas, infelizmente, no mercado como um todo, lideranças que talvez já estão liderando até outros líderes, mas que estão faltando um pouco na autoliderança, ou faltando em liderar outras pessoas, né? E é legal, inclusive, o livro, já fica a recomendação, porque ele traz qual o cenário ideal e como tu pode focar, quais pontos focar no desenvolvimento de alguém dentro disso, porque o primeiro nível é liderar a si mesmo, depois é liderar outras pessoas. Então, tu começa a ser um colaborador coletivo, né? Teu resultado é o resultado das pessoas que estão contigo, mas que não são líderes. Isso já é outro tipo de desafio. Depois tu lidera líderes. Então, como é que é tu liderar outras pessoas que vão liderar outras e fazer com que elas se desenvolvam como líderes? Ou seja, tu não vai poder microgerenciar, tu vai ter que começar a pensar no desenvolvimento de uma forma mais ampla daquelas pessoas que estão contigo, né? Tu vai ter que saber passar as mensagens corretas de uma maneira que chegue em todos os níveis da hierarquia, mas ao mesmo tempo não descredibilize a liderança que está abaixo de ti. Então, cada nível de liderança é um mundo diferente, né? Cuca, minha pergunta vai para você agora. Sim. Tu consegue imaginar a Incomum sendo uma empresa nômade? E a segunda pergunta como tu estimula o trabalho híbrido lá dentro da Incomum? Nós éramos uma empresa 100% presencial até a pandemia. E na pandemia a gente teve que se virar nos 30 no dia seguinte para estar trabalhando à distância. Hoje em dia, a agência funciona 100% à distância. Funciona, né? Mas a gente, como a maioria de Pelotas, a gente tem 3 dias na semana que há um rodízio, porque a gente não tem nem mais máquina para todo mundo, né? Há um rodízio de equipes para se encontrar presencialmente. Na pandemia, a primeira coisa que a gente fez para não perder os laços, né? Quando tu não tá mais no café, tu não tá, né? Tu não olha pro lado, não conversa com alguém, né? A gente criou toda segunda-feira, nós dividimos os 4 sócios em grupos e cada sócio coordenava um check-in semanal para saber como que a pessoa tava da semana anterior, né? Para saber o que ela... Não era uma reunião de trabalho, era uma reunião para saber como que as pessoas estavam se sentindo, né? Então isso foi uma forma que a gente achou e se mantém até hoje de uma forma meio diferente, mas a gente cuida das pessoas à distância, né? Agora tem os encontros presenciais, isso, né? Mas a gente tem 4 pessoas hoje que não são de Pelotas, né? Então também, e eu não estimulo o híbrido, eu estimulo que elas vão na empresa, mas eu não condeno a distância, entendeu? Para ti funciona melhor no teu entendimento? Para mim, funciona melhor estar na empresa. Porque a gente perde
Eu não tô dizendo que não funcione fora, mas o que a gente perde estando à distância... A gente ganha coisa estando à distância, na pessoa não ter que se deslocar todo dia, na pessoa poder fazer o seu horário, mais ou menos, né? Mas contar com a gestão dela, a autogestão dela, né? Isso, obviamente, que é melhor, né? Mas a gente perde questões, eu acho que psicológicas. A gente tem uma geração que eu vejo que ela fica dentro de casa, ela não sai para fora, e aquilo ao longo do tempo, aquilo faz mal para ela sem ela perceber. Ela acha que tá se autogerindo muito bem, mas ela não tá. Então, são questões de personalidade, não é todo mundo que é assim, mas algumas pessoas são assim. Eu senti muito isso quando começou com a pandemia. Cara, depois de 10 meses eu não aguentava mais estar em casa. Eu não aguentava. E eu decidi, eu vou pra agência. Mesmo que não tenha ninguém lá. Eu quero andar na rua. Eu quero me locomover. Eu quero olhar pra rua, ver quem tá passando, que eram poucas as pessoas, mas quero olhar, eu quero chegar, eu quero abrir a porta, eu quero deixar de sair da minha cadeira e ir pro sofá, e do sofá ir pra cadeira. Não quero isso mais. Porque eu percebi que tava me fazendo mal. Então eu mudei. Então o Cuca por um ano era o único que ia na agência. Entendeu? Aí depois a Jordana começou a ir, a Gigi começou a ir, porque elas também estavam sentindo a mesma coisa, né? Mas tem gente que acha que tá tudo bem. Tudo bem, pode ser que esteja, mas pode ser que não esteja. Então eu não estimulo as pessoas a ficarem em casa, porque eu acho que psicologicamente é bom a convivência. Nós somos seres gregários, e gregários não é só... Tu pode ser gregário falando por uma tela, mas, cara, a gente sabe que a tela não é uma coisa também tão boa, né? Então a gente não estimula. Tem as vantagens, tem gente que gosta, tem gente que eu acho que se nós disséssemos tem que voltar, as pessoas vão pedir para ir para outro lugar, porque elas se habituaram, elas criaram a rotina delas. Mas enfim, é difícil. O que a gente perde estando à distância, além disso que eu falei da saúde mental das pessoas, eu acho que é o seguinte: cara, eu quero virar pra ti, quero perguntar o que tu acha disso. Pô, a gente conversa muito sobre... Não tem mais esse momento. Tudo é agendado. Tudo tá no Google, tá no Invite, tá não sei o quê. Cara, a gente compartilha. Isso pode ser mais produtivo em alguns aspectos, mas em outros não é. Em outros tu perde a espontaneidade, às vezes tu não tem que trocar uma ideia, que tá todo mundo em reunião, tem que perguntar se a pessoa pode, se não pode, aí leva 10 minutos para aquela coisa que tu ia perguntar para ela. Agora já passou. Já passou, já resolvi de outro jeito, sabe? E eu acho que a gente perde nisso. Não sou alguém radical nisso, mas eu vejo, eu sempre olho para as coisas, olho as coisas boas e as coisas ruins. E tá certo também, né? Porque eu acho que o mais legal disso é que não existe um modelo certo ou errado, né, padrão, mas sim o que mais se adequa para aquele negócio, para aquelas pessoas, né? A expectativa mora no líder. Então, saber, por exemplo, como tu te sente indo pro trabalho, o que para ti é importante, vai fazer parte da tua cultura, né? Sim. E aí esse modelo talvez faça muito sentido de fato para tua cultura. E as pessoas hoje adoram ir. Porque tu contratou as pessoas alinhadas com essa cultura, né? Não, eu digo assim, quando a gente disse que ia começar a experimentar, voltar aos poucos, foi um caos. Ninguém queria. Não sei o que, tal, não. A gente sentia os bastidores, sabe? A gente tem uma pessoa que te conta, sabe? E agora, quando elas vão, chega a ser até ruim, porque trabalham menos, porque estão conversando, porque não estão mais habituadas a um ambiente, sabe, de trabalho. É engraçado. A gente tava falando com a Marcela aqui sobre essa questão do viajar, do ser nômade, das dificuldades que tem de ir para outro lugar, né? Principalmente pelo fato de, entender como vai ser a minha rotina agora, né? Você já migrou para dentro do Brasil? Fez migrar, não emigrar? Já migrou ou não? Não, ainda não. Ainda não. Pretendo fazer logo, mas ainda não. Tem a ver com isso? Com emigrar e emigrar? Sim. Legal. Migrar e emigrar. Aqui, ó. Opa, chegou a pizza aqui, ó. Antes de mais nada, antes de continuar minha pergunta aqui, Olha só. Pizza saborosíssima da Lacute. Aqui, ó, pessoal, pra quem tá aí em casa aí, ó. Peça, já era pra ter pedido já, né? Já pediu. Serve aí. Mas deixa eu terminar minha pergunta enquanto o Cuca serve aqui as pizzas saborosas que a gente tem hoje, que é a Campana, e as outras eu vou saber. Pra quem quer ir pra esse trabalho de trabalhar fora,
Quais os lugares que tu indica pra eu ser feliz trabalhando nômade? Olha, eu Viajando acho... que você é. Eu acho que tem muitos lugares que tem potenciais. Eu acho que depende do tipo de trabalho que tu vai fazer. Por exemplo, se tu quer trabalhar no lugar, tu precisa buscar por opções que permitam que o brasileiro trabalhe fora. Hoje existe um visto em específico que é super legal, que se chama Work Holiday Visa. Ele funciona, por exemplo, para a França. Então, pessoas que queiram estar na Europa, ele é uma opção muito interessante. Então, ele é um visto que te permite ficar por 1 ano na França. Tu pode entrar e sair o quanto tu quiser. E tu é permitido encontrar trabalho lá. O trabalho que for. Então, tu é um arquiteto que tu quer encontrar um escritório de arquitetura na França, em Paris. Tu quer morar em Paris? Tu pode. Esse visto permite isso. Pessoas entre 18 e 30 anos têm essa possibilidade. Se tu é totalmente nômade digital, tu tá com um orçamento mais baixo, tu quer um lugar um pouco mais diferente, a Tailândia, como a gente estava conversando, é uma ótima opção, porque a Tailândia tem um baixo custo de vida. O custo mais alto da Tailândia hoje é chegar até lá, é a passagem do Brasil até a Tailândia. Mas, chegando lá, ela tem um custo de vida interessante. Tu tem um estilo de vida muito interessante, muito diferente. Então, é uma opção legal também. Caiu um tomate na tua camiseta. Eu não vou te deixar ficar com tomate durante o episódio todo. Pepperoni. É um pepperoni. Pepperoni. Eu achei que era tomate. Agora, se tu, por exemplo... Depende muito do estilo de viagem que tu pretende realmente, né? Por exemplo, na Irlanda, tu tem a possibilidade de ir estudar inglês, por exemplo, e residir na Irlanda e trabalhar na Irlanda enquanto qualquer profissão também. O que eu fiz agora, por exemplo, o meu visto me permitia ficar 6 meses. Na entrada da Inglaterra, ao entrar na Inglaterra, eles me permitiram ficar 6 meses. Então, eu poderia ter ficado por 6 meses trabalhando da forma que eu preferisse. Tá? Na verdade, sim, trabalhando pra cá, tá? Na Inglaterra, tu não tem permissão de ser empregado pela Inglaterra enquanto tu tá viajando por lá. Então, nessa função de nômade, te dá mais possibilidades porque tu não precisa ter um vínculo empregatício com aquele local. Existem países, por exemplo, Portugal incentiva nômades digitais que vão até lá. Então, por quê, tá? Por que o nômade digital é um incentivo a qualquer tipo de país se tu não vai estar trabalhando para eles necessariamente? Tu vai estar gastando lá. Tu vai estar gerando uma renda pra eles, tu vai estar pagando aluguel de alguma coisa, tu vai estar pagando a comida, tu vai estar pagando pelos passeios e tu possivelmente vai estar incentivando outras pessoas a fazerem o mesmo. E a grana que tu recebe de onde for, tu vai gastar Exato, lá. a grana que tu recebe não é deles. E tu tem que ter um seguro, né? Exato. Tem que ter saúde, né? Tem que ter seguro viagem sempre. Isso é completamente necessário. Checklist básico pra quem vai ser um nome digital. Seguro. Tá, seguro de viagem que cubra, então, tanto despesas médicas quanto problemas financeiros que tu possa vir a ter. Tem que estudar bem o seguro viagem, extravio de bagagem, tudo isso é necessário, tá? Equipamento, claro, que vai te permitir viajar, então tu tem que garantir que o teu equipamento seja permitido passar sem maiores problemas, né? Então, por exemplo, eu conheço uma nômade que ela trabalha também com kitesurf. Então, ela tem que sempre levar o kite e é uma funçãozinha a mais. Então, se informar sobre isso também. Eu, por exemplo, posso só botar o computador na mochila e viajar e tô feliz. Tu também pode botar a câmera na bolsa e vai lá. Eu diria que a próxima coisa seria uma boa conta internacional digital. Então, seja Wise, seja Nômade. Nômade tem cupom Marcela Mota, tá? Tem. Fala ali teu cupom ali pra câmera. Já. Olha aí, viu? Já o Nômade. A Nômade. Então, a Nômade é uma conta global que te permite fazer transações em dólar, mas tu pode usar em mais de 180 países porque ela faz a conversão automaticamente. E ela tem ótimas taxas. E tu pode, inclusive, guardar dinheiro em dólar, comprar ali como se fossem investimentos, enfim. Ela tem até chip digital. E se tu abrir a tua conta com o meu cupom Marcela Mota, tu ganha $20, até $20 de cashback. Então... Vou abrir agora. Hoje eu recebi uma mensagem do Wise dizendo assim, é hora de vender euros. Nossa. Não, eu tô precisando comprar. Eu só penso em comprar, eu nunca pensei em vender nada. Por que eu vou vender? Não, eu digo que tá alto pra comprar. Eles estão me oferecendo pra vender porque tá alto pra comprar. Agora é um momento complicado. Não me fala. Até agora, assim, ó.
Só bomba. É o episódio que eu fiz mais anotações até agora. Porque tem muita coisa muito boa, assim. Muito boa. A Atlas Technologies. Vocês trabalham com programação? Que tipo de serviço é a Atlas? É desenvolvimento de software, né? Então, tecnologia, desenvolvimento de produtos. Produtos. Próprios? Isso. Só próprios? Isto. E aí vocês criam para quem são os clientes? Hoje os principais produtos são os produtos da própria empresa, né? Não, são produtos próprios. Desenvolve pra eles mesmo. Eu adorei a reação dele. Eu não sabia, eu achei que fosse tipo uma G2 que tinha aqui, que atendia contas da Alemanha, contas do não sei o quê. Não. Tudo com... Tô chocado, que sucesso! Pô, e de Pelotas, quantas pessoas tem hoje trabalhando? Temos 120 pessoas. Isso aí representa 120. 30%? 30%. 40%? Entre 30 e 40%. E a cada 3 meses, 200. Que é quando o pessoal vem 200, 250. Mas pelotenses são 120. E eu fiquei com algo na cabeça, assim, pra comentar quando eu tava ouvindo o Cuca, que é como, às vezes, a gente acha modelos feitos de maneira ali realmente pensada pro negócio em si. O que eu quero dizer com isso? Nem sempre o modelo vai ser 100% presencial. Nem sempre vai ser 100% remoto. Nem sempre vai ser o híbrido, um dia presencial, um dia remoto, como muitas empresas adotam. Às vezes tu vai encontrar um meio termo nisso que faz sentido para as pessoas, né? Lá o que a gente encontrou que faz bastante sentido é esse modelo, ele é remoto. Toda quarta-feira a gente tem um evento de tipo café colonial na sede aqui em Pelotas, que é ali no Parque Una. E aí o pessoal é optativo para vir, mas a gente estimula que deixem para fazer reuniões presenciais com quem tá aqui, que separem um tempo para de fato conectar com quem tá em outros setores, para não perder o que tu comentou que é muito importante de fato. Tu tá olho no olho com as pessoas e ali surgiu alguma coisa e tu pesca. Então toda quarta-feira existe um ritual dentro da empresa de cultura de ir até a sede, e aí boa parte dos colaboradores vão de fato para isso. Seja para trabalhar, para se conectar, às vezes para jogar PlayStation, lá tem PlayStation também, né, para dar eu inclusive tenho uma das pessoas ali de lideranças que eu acompanho, que a gente tem reuniões quinzenais, e ela é de Pelotas, e aí a gente marca sempre na quarta-feira para a gente fazer reunião andando, porque pra gente faz muito sentido, né? E aí as ideias fluem mais, a gente consegue conversar sobre coisas mais profundas. Então a última, inclusive, foi o cardio do dia, que a gente passou 1 hora dando volta no Una. E foi maravilhoso, entende? Então são diferentes formatos de trabalho que funcionam para cada pessoa, né? Além disso, a gente tem as reuniões de quarter, ele é a cada 3 meses. Então o pessoal é incentivado a vir presencial também. E dessa maneira é legal porque as pessoas vêm de maneira muito espontânea, né? Então, existiu quase uma euforia, assim, principalmente nas reuniões de quarter para participar. Foi um modelo que a gente encontrou, que respeita ali o desejo de liberdade geográfica, principalmente, do nosso colaborador-alvo, e ao mesmo tempo preserva essas nuances importantes do presencial. E vocês fazem bastante collabs, tem reuniões com outras empresas. Como que vocês, dentro da Atlas, veem essa participação, né, no meio da produção, da economia criativa, em termos de colaboração? Legal. Alguns colaboradores nossos participam seja em podcasts, em eventos locais também, para falar sobre sua visão de mundo, sua visão de trabalho, né? Tanto a Atlas quanto para além dela. E além disso, a gente identificou uma necessidade de atrair mais perfis que fizessem sentido para o momento da empresa, né? Principalmente em tecnologia. A partir disso, a gente criou os meetups, que são encontros de comunidade mensais para pessoas de tecnologia, principalmente, que é o público-alvo ali de contratação hoje, em que a gente traz tanto pessoas que são da empresa quanto pessoas de fora, de outras empresas, né, para conversar sobre temas tipo live coding, tipo como ser um programador de sucesso, sobre algumas questões de liderança. E aí mensalmente existe essa reunião que é transmitida virtual também, então tem no YouTube e no Instagram da Atlas para vocês poderem ver, para falar sobre esses temas que fazem sentido para esse grupo, né. E aí a gente faz lá da sede, ela tem um espaço de auditório, ele cabe umas 60 pessoas, então é convite aberto, qualquer pessoa pode vir para participar ali e assistir. Depois tem um momento de coffee ali pra fazer o networking. E isso é transmitido pra fora também, né? Eu vou, mês que vem. Vamos? É o convite aí. Tá, então. Vai ser na 3ª semana de janeiro. Tá ótimo. Estaremos lá. Todos convidados? Marcela, mesmo que tu atendas
clientes sudeste e outros lugares, poucos de Pelotas, tua sede é aqui. Uhum. Como que tu faz para ter contato com o próprio mercado? Que eu sei que tu é uma das incentivadoras do SWP, né? E como faz para tua equipe também estar motivada, incentivada a ter outras participações com outras empresas e até entre si, né? Isso é algo que a gente tá agora começando a focar mais, assim. Então, a gente sempre faz questão. Eu acho que o SWP é uma super oportunidade que a gente tem em Pelotas de reunir várias pessoas criativas e mentes massa, eu ia dizer. Mas mentes legais, mentes foda. E então a gente faz questão de sempre participar, nós somos um dos mantenedores. E eu sempre faço questão de abrir espaço para elas, né? Então, como mantenedora, a gente tem ali acesso a alguns ingressos. Então, eu sempre faço questão de encorajar que elas participem junto comigo. Outra coisa que nós temos feito internamente para criar momentos diferentes entre a gente agora criou um clube do livro. Que o primeiro livro foi um desastre, ninguém gostou do livro. Eu vou indicar um bom. Eu aceito. Se eu não me engano, a próxima recomendação é minha. Esse é muito bom. E tem aqui. Eu sei qual é! Eu sei qual é! Eu aceito que seja isso. E aí a gente tem feito isso e elas, por si mesmas, por elas mesmas também, algumas buscam mais e outras buscam menos, sendo muito do perfil delas, assim, sabe? Por exemplo, tem uma pessoa que ela é muito extrovertida. Ela gosta muito de participar de todo e qualquer evento. Para qualquer convite que tu propor para ela, ela vai topar. Já tem uma outra que ela não participa tanto. Então, a gente também tem que conhecer bem o colaborador e a gente tem que respeitar ali o que a pessoa tá disposta, que ela se sente confortável, né? Até porque no Migra todos somos colaboradores. Então, a gente não... São convites que a gente propõe. E aí, a gente tem... focado mais nisso agora e eu espero que... E a gente já sabe, assim, que 2025 vai ser um ano que vai ter mais eventos. Sim, as personalidades às vezes são muito diferentes e não quer dizer que uma pessoa seja pior que a outra. Não, né? de maneira alguma. A gente tem pessoas na agência lá... Eu vou dizer, a nossa funcionária mais antiga, a Margarete, ela, sabe quanto tempo que ela está na agência? 28 anos. Nossa. E ela é sensacional. Mas ela não é muito de ir nos lugares, de frequentar, ela tá mais na dela. Ela tem quase a minha idade, assim. Ela não tem mais aquele pique, aquela vibe, mas ela é talentosíssima. E ela vai estar eternamente lá, se ela quiser, ela vai estar lá. Exato. Né? E a gente tem pessoas mais novas, são mais engajadas, mais fortes, não sei o quê. Então, assim, é um equilíbrio, né? Com certeza, com certeza. E aí tem uma riqueza... E acaba que uma puxa a outra, né? Essa mais extrovertida puxa a outra. Ela fez a capa do livro que eu vou te indicar. A gente tá ansioso pra saber desse livro. Não, pega ali, Mas comentar que essa diversidade também de perfis, ela é muito rica, né? Porque tu pode ter pessoas que são mais dominantes, pessoas que são mais influentes, pessoas que são mais analíticas dentro da mesma equipe. E normalmente isso é o que mais dá certo, né? Pegar um exemplo de futebol aí. Eu não acompanho tanto, mas é um exemplo que eu acho que todo mundo vai entender. Não dá pra tu ter um time só de Neymar, por exemplo. Um time só de Messi. Se tu tiver o mesmo time, sempre com as pessoas muito parecidas, até em questão comportamental, dificilmente tu vai ter um resultado legal. Sim. Porque cada um vai ter o seu momento de brilhar, né? Cada um vai ter um momento de contribuir para aquele projeto. Mas é a gente pensar nessa mesma linha, assim. Eu não acompanho muito futebol, pra quem sabe. Não, acompanho sim, eu gosto. Mas pensa no time dos Galácticos do Real Madrid, tá? Cada um tem o seu papel. Pra o Ronaldo brilhar, pro Zidane brilhar um dia, pro fulano brilhar um dia, sabe? Tipo, todo mundo vai brilhar um dia, né? Mas esse entendimento é muito bom, porque todo mundo não pode desempenhar a mesma função, porque senão não vai dar certo, assim. Me diz, qual foi o maior desafio de vocês até agora, nesses gerenciamentos de equipe, nesses nômades que a gente tem, de trabalhar e de gerenciar? Quais foram os maiores desafios?
Ai, Quem meu vai? Deus. Meu Deus. Vou primeiro, então. Eu não sei se é o maior desafio, porque tem muitos. e isso que é legal de trabalhar em empresas que estão crescendo, né? Mas eu vou trazer um desafio recente que faz muito parte da realidade de empresas que passam por processos de mudança, né? Com esse crescimento, teve muitas pessoas que acompanharam, pensando até em desenvolvimento pessoal e profissional, e estão aqui no nível de desempenho e entrega que a empresa espera. Tem pessoas que estão aqui, estão acima, e tem pessoas que estão entrando, todas estão aqui, acima, né? E tem pessoas que não acompanharam também, seja por motivos pessoais, seja porque tinham outros propósitos, ou só porque realmente não tiveram uma liderança tão próxima, que acontece também nesses processos de crescimento rápido, e tu observar e mapear esses comportamentos de uma maneira prática, associar com o resultado que elas estão trazendo e cuidar para que elas cheguem do outro lado, que façam uma mudança, né, seja profissional, como também da própria estrutura de empresa, é um grande desafio, porque se envolve muito desenvolver pessoas, tu ter um olhar dedicado ali para quem de fato precisa e ao mesmo tempo conectar com quem pode ser um exemplo, né, envolve tu entender quais são os limites desse desenvolvimento e também alocar da melhor forma, né, a Atlas em si é uma empresa que cresce muito e por causa disso está constantemente se redesenhando, né? Tem uma disciplina só sobre design organizacional dentro das áreas de people, né? Que fala muito sobre isso. É tu olhar para o que tem hoje de objetivo e desenhar as áreas a partir disso, né? E aí conectar as pessoas. E tu fazer esse desenho, redesenhar constantemente, fazendo com que as pessoas acompanhem o processo, né? E aceitem inclusive as mudanças, né? De estrutura, de escopo, e elas se sintam satisfeitas, é um grande desafio. Isso é um trabalho muito relacionado com gestão de mudanças, né? Que da melhor forma para explicar é justamente tu desenhar o que tem hoje, desenhar o que tem no futuro, né? E ser essa pessoa que fica na porta, ajudando quem tá de um lado a atravessar pro outro. Tem pessoas que vão ir correndo, tem pessoas que vão ter resistência para ir, tem pessoas que vão passar tranquilas, né? E tu trazer essa visão pro dia a dia de maneira prática, né? E que gere satisfação para as pessoas é um grande desafio. O que eu acho legal numa empresa com 400 funcionários é que é quase um país, né? Assim, dá pra te fazer pesquisa, dá pra te ter gráficos. Eu adoro os gráficos que ele traz. Pede pra todo mundo seguir o Tinocast, que a gente vai chegar em 1000. Até o Pessoal, final sigam o Tinocast e acompanhem aí os episódios. E pra vocês lá, assim, tipo... Olha, desafios são coisas que eu aprendi que para uma empresa como o Migra, elas são necessárias para nos fazer crescer, né? Então, eu acho que cada desafio que se apresenta no dia a dia ou no macro, assim, cada vez vai sendo maior, porque cada vez a gente tá maior, né? Então, por exemplo, essa busca minha agora por estudar o business management, por fazer esse intercâmbio lá, e por ter ficado 2 meses em que eu tava dividindo minha atenção, querendo ou não, foi um grande desafio. Foi um grande desafio para mim, porque eu inventei essa história da produção de conteúdo e no início do ano eu tinha 2.000 seguidores e agora eu tenho 13.000. Então foi algo muito intenso, foi um puta crescimento, foi algo que é quase uma outra empresa que eu tenho hoje, porque eu já monetizo, eu faço publi, eu tenho parcerias, né? Então é uma segunda empresa. Então isso em setembro, assim, atingiu o seu ápice, porque eu virei estudante de novo, gerente de pessoas, o comercial da empresa sou eu, a administração da empresa sou eu, e aí eu tenho que administrar outra empresa, eu tenho que produzir o conteúdo e eu tinha que viver minha vida e eu tinha que aproveitar o meu intercâmbio. Então foi um monte de coisa que a gente teve que fazer e as gurias comigo ali super me apoiando, né, como eu falei. Mas foi algo que a gente foi se adaptando, assim, conforme os dias foram passando. Então, eu acho que um dos grandes desafios foi esse. E eu acho que foi um dos desafios que mais nos fez crescer. Porque do momento que eu voltei com o novo conhecimento que eu tinha, agora com esse foco, com um novo objetivo, com uma nova visão, foi algo que vai ser o que mais nos fez crescer até hoje, sem dúvida nenhuma, assim. Se ano passado a gente teve um super crescimento, um super boom, a partir desse momento desse ano vai ser o nosso maior momento de crescimento e vai ser o momento em que as pessoas vão ouvir o nome do Migra sem nem questionar o que é. E tu quer crescer em tamanho de colaboradores? Quero. Eu quero crescer em notoriedade. Um dos meus maiores objetivos é concretizar clientes internacionais. Então hoje a gente atende um ou outro esporadicamente, Estados Unidos aqui, França ali, Itália ali. Assim,
Um pouquinho de cada. E aí, mas eu quero muito concretizar isso. Mas como é que tu vende? Tu tá nessas plataformas de Fiverr, essas coisas? Muita recomendação. É? Então, um fala pro outro, daí tem um brasileiro lá, e aí daqui a pouco o brasileiro fala pro francês, daí o francês entra em contato, e assim a gente vai crescendo. Então, a intenção é muito que, agora com o novo objetivo do Migra, com o nosso novo foco, com todos esses novos aprendizados que a gente trouxe como equipe, que eu tô trazendo como líder, meu crescimento como líder agora, tudo isso, a intenção é que a gente concretize o cenário internacional e a gente cresça aqui também no cenário nacional. É a definição de carreira em estrela da gestão 3.0, não sei se vocês já ouviram falar. Não. É isso, assim, é muito legal, o modelo de gestão que eu acredito muito, né? Tem 3 modelos principais ali de gestão, né? O primeiro, né, que seria o 1.0, ele olha as pessoas como peças, né? Então, é aquela clássica, quebrou uma peça, troca por uma nova. Né? Então, olha para as pessoas de uma maneira super mecânica e sem individualidade e a questão mais sistêmica até, né? Que é importante numa empresa de crescimento. A segunda visão é aquele intermediário, é quando a gente vê as pessoas como o centro, então a gente diz que as pessoas são o nosso ativo mais precioso, mas ao mesmo tempo a hierarquia é muito rígida, né? Então, existe uma colaboração, uma cooperação, mas ainda assim existe uma hierarquia mais forte, né? E normalmente as carreiras são lineares, né? Ou no máximo carreira em Y, que tu, para quem não está familiarizado com o termo, né? Pode ir tanto por uma linha gerencial a certo ponto, quanto uma linha técnica. E a gestão 3.0, ela descentraliza a liderança do líder. E o líder, inclusive, se torna mais forte por isso. Porque fala sobre tu gerenciar o sistema através das pessoas. Então, tu, por exemplo, quando tem um problema, em vez de demitir alguém, por exemplo, tu antes de pensar sobre isso, tentar ouvir o lado da pessoa, entender como aquele problema que apareceu evidencia talvez outras até falhas de sistema que tu tenha, que tu pode utilizar aquela situação para melhorar, né, a empresa, e a partir disso tomar uma decisão, se for um caso desses, né? Mas para além disso, fala muito de pessoas com carreira em estrela. Tem esses 2 modelos que eu comentei, em Y em linha reta, né? Mas a carreira em estrela é um pouco diferente, porque ela vê o colaborador ou a pessoa profissional como um todo no centro dessa estrela, e em vez de ser uma linha reta, né, o Y, são várias linhas que saem disso e que se conectam e que se ajudam para justamente ganhar mais força. Então, por exemplo, pegando o exemplo da Marcela, né? Tem a Marcela, gestora, líder, que tem um certo know-how. Tem a Marcela viajante, que talvez no modelo tradicional as pessoas não iam nem querer saber, mas tu pega coisas do viajante e traz para Marcela gestora, né? Trazendo liberdade, por exemplo, falando sobre repertório. Tem uma terceira Marcela que está falando justamente de ter clientes internacionais, que vai conectar com outras experiências dela. A Marcela criadora é um 4º braço dessa estrela, né? Que provavelmente te traz público para o Migra, faz com que tu inclusive te estimule a conhecer outros países, outras culturas, que te dá repertório para a primeira ponta da gestão, né? Então é essa visão mais holística de carreira e que hoje faz muito sentido com o mercado de trabalho, porque seja quem está empreendendo, seja quem não está empreendendo, está sendo um colaborador, existe muita instabilidade, as pessoas estão procurando novas oportunidades, é difícil encontrar alguém que passou a vida toda fazendo a mesma coisa, então essa visão ela integra mais o mundo de hoje, né? Nossa, mas que legal. Pobre quase Marcelo. espiritual. Pobre Marcelo. Carreira em estrela é uma coisa espiritual, tu tem que estar evoluído. pra A entender Flávia isso aí. ama esse episódio. Poxa, Flavinha. Me conta do teu livro aí. Que livro que não vai vou fazer sugerir? de novo o discurso do livro que eu fiz no passado, né? Faz que eu Mas esse não é o- conheço. Faça, aproveita. Esse aqui é um livro de crônicas que eu Olha escrevo desde 2005. Crônicas, né? Então eu tenho umas 500 crônicas e eu fiz uma seleção de Que legal. 90. Posso ver? É o livro que meu pai não escreveu porque ele me ajudou a selecionar as crônicas e ele morreu enquanto ele escrevia o livro dele. Então eu trouxe ele para as páginas com as avaliações, as notas que ele deu para cada crônica e alguns códigos indecifráveis. E fiz uma introdução que fala de legado e coisa assim. Que legal. Então é isso. E na contracapa, como eu fiz esse livro, eu publiquei esse livro em comemoração aos meus 50 anos. Então eu estou dando de presente para quem pede. Porque eu sou caro. Então, tu quer ler, eu te dou com um prazer enorme. Né? Desde que E aí, na contracapa, eu resolvi, já que eu estou dando livro, pedir para a pessoa uma contribuição para projetos de crowdfunding da cidade. Projetos culturais que estão nas plataformas de crowdfunding. Fiz uma curadoria ali. Mostrando a capa pro pessoal ali. E é isso, então.
E é legal que de Natal, agora no Natal que passou, as pessoas que compraram o livro para dar de presente, elas doaram para os projetos e a pessoa ganhou também. Então dá duplo. Que legal. E já separa o meu, Putz, tá? eu tenho uma pessoa Tem perfeita aqui. pra dar isso aqui de presente. A gente tem aqui no nosso podcast. É meu? Ai, adorei. Aí, ó. Se tu for ler, tu vai ler? Eu vou ler. Então eu dou. Tá, então, tu vai ler, olha aqui pra mim. Tu vai ler. A gente pede pra... A gente fala muito de inteligência artificial e a gente pede pro ChatGPT fazer uma pergunta pros nossos convidados. E a gente tem uma pergunta pra vocês aqui. Ó. Como uma empresa pode fortalecer sua cultura organizacional quando seus colaboradores estão espalhados por diferentes fusos horários e estilos de vida? Já falamos até sobre Já isso. falamos. Já falamos, né? Fortalecer. Tem outra, chat? Ritual, Eu posso falar processo, que outra. Ritual, processo. desenvolvimento. Ó. É que ele não tava ouvindo a conversa. Esse é o problema. Se tivesse em vídeo... Essa aqui é boa. Não me dá a opção de ler agora. Tem uma IA Quais desenvolvida estratégias os nômades digitais podem usar para manter a produtividade sem perder a conexão com as equipes e a identidade da empresa? Sempre visualize os boletos que tem pra pagar. Boa! aqui. Essa é infalível. Esse aí é o... Assim, não, mas é esse é o sério. número... É o zero. Esse é o zero. Esse é o ponto de partida. Acho que ela falou tudo, né? É isso. Não, mas falando sério, eu acho que... Mas isso é sério? É sério. Se não for pelo propósito, que seja pelos boletos. Pois é. Não, mas assim, o nômade, o que ele mais quer fazer? É viajar, é conhecer novas culturas, é sanar sua curiosidade sobre o mundo, é visitar lugares novos. Não existe nada mais maravilhoso do que viajar. Isso pra mim é um fato. Então, como que tu vai viajar, né? Tu precisa te manter viajando, tu precisa gerar uma renda, tu precisa... E aí, se tu encontra uma empresa tão legal quanto a Atlas, quanto Migra, por exemplo, quanto em comum, quanto Alma. Quanto alma. Pô, gente. Cheio de empresa legal nessa sala. Só empresa legal. Se tu encontra uma empresa legal que te permite viver esse sonho, que te permite ter essa liberdade, ou mesmo se tu cria uma empresa que te permite ter essa liberdade, acho que a tua motivação, ela vai vir muito claramente. Mas tu vai precisar sempre focar, tu vai precisar te conhecer muito bem. Tu precisa de um autoconhecimento muito forte pra viajar sozinho muito tempo, pra estar sozinho e pra focar em outras coisas que não seja só tu mesmo. Porque eu sempre digo que viajar é uma puta transformação. Tu passar 2, 3, 4, 5, 6 meses longe de onde tu veio, anos até mesmo, tu tá em constante transformação. Tu vai ser uma pessoa diferente. Tu vai voltar diferente. Eu posso afirmar que a pessoa que foi em 31 de agosto e a pessoa que voltou em 2 de novembro são pessoas complementares, são pessoas, entendeu? Mas é uma pessoa diferente. Sim. Então, assim, é uma pessoa que passou por um processo de transformação. Então, a primeira coisa eu acho que é tu entender por que tu tá fazendo isso. É tu abraçar esse sonho, porque é um sonho, é difícil, sabe? Não é só mil maravilhas. Tu vai sentir saudade de casa. Tu vai sentir dificuldade de focar nas coisas que tu tem que fazer. Tu vai te sentir sozinho muitas vezes, porque tu vai estar num lugar novo, tu vai estar longe das pessoas que tu gosta, tu vai estar longe do cenário que tu geralmente faz parte. Mas tu tem que lembrar do porquê tu tá vivendo aquilo. Tu tem que colocar o teu sonho em perspectiva. E aí, tu vai criando estratégias. Tu vai te conhecendo, tu vai ouvindo o teu corpo, tu vai ouvindo a tua mente. Terapia, não para a terapia só porque foi viajar, tá? Esse é meu maior conselho. Eu já tive 2 experiências. Uma em que eu parei a terapia e outra que eu segui a terapia. Segue a terapia. Então, terapia. Aí tu vai te conhecer bem. E aí tu vai poder te ouvir e entender. Hoje é dia que eu tenho que ir pro parque trabalhar. Hoje é dia que eu tenho que sentar a bunda nesta cadeira e trabalhar daqui. E hoje é dia que eu vou conseguir só passear porque eu me organizei pra isso o resto do tempo. Então, manter o sonho em perspectiva, fazer terapia, autoconhecimento e aproveitar. Não esquece de aproveitar. Acho que não é o primeiro episódio que a gente fala de terapia, né? Eu acho É que essencial, né? é Esse essencial conhecimento em qualquer aí âmbito da Aí vida. um bom tema. Vamos falar só de terapia. Mas aí... Só do Aí vai ser uma sessão. psicológico. Aí eu não vou dar conta. Olha, a Marcela falou tudo, né, gente? Eu vou acrescentar uma coisa só, que eu acho que pode ajudar em todo esse processo. É visualizar os teus objetivos de uma maneira muito prática, né? Normalmente, quando tem alguém que gosta de viajar,
tu vai ter uma mente mais criativa, mais mirabolante, talvez tenha mais dificuldade de manter o foco, né? Então, tu ter um lugar simples, assim, de visualizar os objetivos te ajuda muito. Se tu tá em casa, por exemplo, ou tá dentro do hotel que tu tá, do Airbnb que tu tá, bota com um post-it, assim, ó, na parede, pra todo dia tu levantar e ver por que tu tá ali, os objetivos de trabalho que tu tem que cumprir pra poder passear, né? Se tu não tem essa estrutura, bota no background ali do computador os teus objetivos, 3, 4, o que for, mas escreve isso e deixa no teu dia a dia, porque o teu cérebro vai vendo, vai lembrando, né? E dessa maneira tu não vai perder o foco e mesmo assim vai poder viver em presença, né? Aproveitar de fato os momentos. A nossa equipe aqui tá toda aqui, ó, assim, ó. Nossa equipe tá assim, ó, concordando em gênero, número e grau. Uma das coisas que eu quero compartilhar, com base no que a Marcela falou, é muito fato. Viajar vai te trazer um repertório muito grande. É muito difícil. Eu, particularmente, por ter morado 6 anos no Rio de Janeiro, e tipo, o Alan que foi pro Rio de Janeiro, o Alan que voltou agora, outra cabeça, porque foram 6 anos. Se 2 meses, se 6 meses já faz diferença. Também morei em Portugal, né? Então, tu volta porque é outro repertório. Mas esse entendimento de que buscar repertório em outros lugares de coisas que tu não vive, não viveu e que tu vai morar, vai sentir, porque são 2 meses morando. Então, tu começa a entender o que é o local. Por que a menina veio de Salvador para passar aqui 3 meses? Porque ela quer viver a cidade, ela quer entender qual é o trabalho dela, ela quer entender a rotina, para o que ela tá prestando de serviço, entender uma outra localidade, entender o que seja. Eu particularmente acho que é mais fácil migrar do que imigrar. Porque dentro do Brasil ainda não tem tanto preconceito do que ser latino em um outro país, né? Mas esse entendimento de tá no Sudeste, a gente sendo do Sul, do interior do Rio Grande do Sul, do Sul, né? Lá da ponta. As pessoas te olham como, pô, não é uma pessoa que ela tá buscando o seu lugar ao sol e tá assim, ó, no gás, no pique. E as pessoas valorizam muito isso. Então, migrar, principalmente pela experiência que a pessoa tem em relação à antropologia que tu vai estar inserido, né? Ao local que tu vai estar inserido. E principalmente as experiências que tu vai ter numa outra localidade, para mim, é indiscutível. Então, uma das coisas que eu até digo para todo mundo aqui, ó, usufruam do estúdio como uma ponte para levar vocês para outros lugares. Porque a gente tá em Pelotas agora, velho. Nossa ideia é fazer com que o Alma seja uma franquia. Que tenha Alma em todo lugar do Brasil, né? Porque vai ser um modelo, esse é um dos planos. Falta pouco. Mas a ideia é fazer com que as pessoas se sintam parte e que levem também, né? Isso é muito legal, né? De ter esse lugar, essa percepção de que eu vou aproveitar esse espaço, vou viver, vou sentir, vou me ferrar, vou me fuder pra caralho, porque eu vou estar trabalhando pra outro lugar e tentando viver isso aqui, que é muito difícil. Mas isso é enriquecedor. Demais. Migrar, viver, sentir, experienciar, sentir outras culturas, eu acho que não tem preço. Existe nada igual. E acho que isso se aplica a vários tipos aí de nômades, né? Seja que você tá trabalhando ou se tu não tá. Você tava falando, eu lembrei de uma experiência, vocês me digam se vale ou não como nômade. Sim, vale. Tá bom, então a gente tava conversando vale, antes, pode né? falar. Não foi trabalhando, mas foi num desafio introspectivo e pessoal, né? Eu passei 20 dias literalmente morando em cima da minha bicicleta. Então, acampando, levando toda a minha casa, então acampando, levando o saco de dormir todo na bicicleta, saindo daqui de Pelotas, que é no extremo sul, né, do Rio Grande do Sul, até a Ilha do Mel, no Paraná, e depois Curitiba, pela costa, né, de Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. E foi uma experiência transformadora, assim. Eu sou outra pessoa depois disso. Foi uma promessa que eu fiz pra mim mesmo, numa situação, e foi muito rápido. Eu sou meio corajoso nos meus medos, eu acho, porque eu sempre quis fazer isso. Eu já fiz algumas viagens mais longas, assim, de bike, mas essa em específico, eu tive a ideação ali num dia, 5 dias depois eu tava saindo com a bike, né? E isso foi logo depois de uma virada de ano. E, gente, foi incrível. E isso foi durante a pandemia, inclusive. Eu sempre fui uma pessoa muito cuidadosa com essa questão de saúde, principalmente na pandemia. Então eu fiz sozinho.
E foi uma das melhores experiências no sentido de me conectar com o mundo, mas comigo mesmo. Então, eu fazia ali todo dia um trecho, né? De 60, 80 quilômetros. Achava uma cidade, acampava naquela cidade. Eu levava um caderninho e eu gosto muito de escrever também. Por isso que eu adorei o teu projeto de crônicas. Estou super curioso. Eu escrevendo crônicas nesse caminho de como estava sendo, o que passava na minha mente, o que eu via pelo caminho, né? Isso sendo publicado aqui na época do Diário Popular. Eu escrevia colunas para o Diário naquela época. E fui me comunicando com o mundo dessa maneira e comigo mesmo. Então foi uma experiência nômade, né? Durante ali 20 dias que me transformou totalmente, assim. Guardo até hoje essas memórias e principalmente a pessoa que eu sou depois dessa experiência me atravessar. Cara, viajar sozinho, se tem uma coisa que vai te transformar, é viajar sozinho. Porque quando a gente viaja com outra pessoa, a gente tá ali, vai trocar uma ideia, tipo, tá entediado, vai falar, vai fazer alguma coisa, o que tu quer fazer, o que tu não quer fazer. Quando tu tá totalmente sozinho, num lugar diferente, que não é o teu, numa situação diferente, com inúmeras possibilidades à tua frente, e a única decisão a tomar é a tua vontade, é o que tu quer fazer, aquilo te coloca num lugar de autoconhecimento e de reflexão que nenhuma outra situação traz. Nenhuma outra situação traz. Porque quando a gente tá longe do familiar, é que a coisa aperta. Quando a gente tá longe do conforto, a coisa fica diferente. Viajar sozinho é a coisa mais emocionante, mais perturbadora, mais que vai te trazer mais autoconhecimento que eu conheço, assim. Eu não consigo visualizar outra coisa que seja mais... Com certeza. Essa palavra. Exato. E é Perturbadoramente perturba, é maravilhosamente perturbador. É perturbadoramente maravilhoso, é maravilhosamente perturbador. Porque na empresa eu tenho as minhas sócias. Mesmo que eu não consulte elas pra fazer algo, eu tô fazendo sabendo que elas aprovariam. Não vou fazer nada à revelia delas, Claro. né? Em casa eu tenho a minha mulher, né? Na minha família, com a minha mãe, com o meu pai, quando eu era, né, mais adolescente e tal, eu também tinha ele. Então, eu acho que eu nunca tomei uma decisão sozinho na vida. Sério? Não, assim, não, claro que tomo, né? Mas já viajou sozinho? Vem aí Não. a viagem do Cuca. Não. Tá aí, isso que eu tô Cuca. falando. É. De eu fazer uma viagem assim longe. Viaja não, sozinho, não. Cuca. Viaja sozinho. Fui a Porto Vai de Alegre, bike. voltei, fui pra São Paulo, voltei, fui pra Sinop, voltei. Não, uma viagem tua, assim. Não. Que tu visualize um sonho teu, conhecer um lugar, viver alguma coisa Tá aí, eu vou pro específica. Japão sozinho. Tá aí. Stella, vou pro Japão sozinho. Stella. Em japonês, hein? Eu viajei nos meus 30 anos, eu viajei 30 dias pela Europa. E aí foi isso. Simbólico. A dica que eu dou, né, pessoal, é conheçam a língua para vocês se comunicarem. Porque o meu inglês é daquele jeito. Meu inglês é one Guinness, please. Esse é meu inglês. E foi muito difícil, porque tu quer te comunicar com as pessoas, tu quer falar e tu não sabe falar. Então, tipo, eu acho que a única dificuldade que eu tive, tanto que Dublin eu fiquei mais tempo, mas não foi tão legal porque eu não sabia me comunicar. Agora, Lisboa eu fiquei menos. Foi na viagem que a gente se encontrou. Cara, eu fiz muita coisa porque eu conseguia me comunicar com todo mundo. A gente se sente mais seguro também. Muito mais, muito mais. É. Então, tipo, Pô, se for hoje em pra dia- Tailândia... Eu sempre disse que eu gostava de ir pra lugares que eu tivesse um desafio de língua. Mas agora eu tô mais preguiçoso. Sabe? Aquele negócio Que é de mais- tu fazer uma aventura, tu alugar carro. E ir tu pro Japão. Principalmente Stella, bicicleta. ele não vai pro Japão. Pois é. Eu tô mais, não, cara, vou ter que fazer isso. E às vezes dá tudo errado. Tem que sabe? aprender japonês. Mas quando era mais. Mas a gente tá com plano, deu a Stella sair de mochila também, essas coisas assim, né? É transformador. Quando as filhas. Né? Minha filha tem 20, a outra tem 15, então daqui a pouquinho já. Gente, quero agradecer vocês por terem vindo, disponibilizado o tempo de vocês para compartilhar essas experiências incríveis. De fato, foi muito enriquecedor pra gente que tá aqui, nós dois, pras meninas que estão aqui na produção, para todo mundo que tá nos assistindo.
Só tenho a agradecer a disponibilidade de vocês. Foi demais. Foi muito legal, muito Eu que legal. agradeço o convite. Obrigada, Felipe. Cara, sempre que eu ouço o Felipe, eu fico assim... eu tenho que anotar o que ele tá dizendo. Sim! Eu anotei um monte de coisa. Assim. Obrigado, Felipe. Obrigado, Marcela. Esse é o TinoCast. Deixa eu agradecer vocês também. Tô de coração cheio aqui. Pô, obrigado, gente. Foi muito bom, de verdade, assim, o papo, né? A oportunidade de ouvir e conhecer mais de vocês. Né? A Marcela também, sempre que a gente tem a oportunidade de trocar uma ideia, ouvir o que ela fala, é inspirador, né? E conhecer mais de vocês também, com certeza foi muito legal. Ser com várias pulguinhas atrás da orelha. Eu vou ler o livro com muito carinho. E já vi uns nomes de títulos ali de crônicas que me chamaram a atenção. E é isso, gente. Obrigado por hoje. Obrigada. Valeu. Esse é o TinoCast, o podcast da indústria criativa do sul do Brasil. E até a próxima com muito mais sobre a economia criativa. Até. Bem curto.